Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos começando mais um programa Profetizando Vida, programa da Igreja Batista Nacional de Afonso Cláudio, aqui na região serrana do Espírito Santo. Bom estar com você mais uma vez. E juntos nós podemos meditar na palavra do Senhor nosso Deus. Família é o tema desse nosso mês de maio. A minha família no altar do Senhor. Você tem lutado para colocar a sua família no altar de Deus? Tem lutado para colocar os seus filhos, seus cônjuges, seu cônjuge, seus pais, seus irmãos, todos no altar do Senhor? Pois é um desafio, né? Mas temos que lutar para isso, queridos, porque se é uma coisa que nós queremos um dia, é ver a nossa família lá no céu, ver os nossos filhos lá no céu, nossos pais, nossos irmãos. Então temos que lutar para colocar a nossa família no altar do Senhor. Seu casamento, como está? Está em paz? Está vivendo bem? Casamento bem sucedido? Pois é, hoje eu quero falar sobre o casamento. E eu quero trazer a palavra do Senhor para a nossa meditação em 2 Coríntios, capítulo de número 6, verso 14 e verso 15. Por que eu quero falar sobre casamento? Porque para uma construção ficar boa e dar certo, a base tem que estar certa, não pode ter erro na base. Então, para a família estar bem, para a família dar certo, você tem que acertar no começo. É na hora de escolher a pessoa com a qual você quer passar o resto da sua vida, por todos os dias da sua vida. Isso se chama casamento. E em 2 Coríntios capítulo 6, verso 14 e 15, diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, porque qual é a sociedade que pode haver entre a justiça e a injustiça? Que comunhão pode haver entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Que união pode haver entre o crente e o incrédulo? Sabe, muitas pessoas hoje estão sofrendo muito no casamento porque erraram lá no começo, na escolha do parceiro, do cônjuge, aquela pessoa que você escolheu para viver o resto de toda a sua vida, até que a morte os separe ao seu lado. Muitas vezes as pessoas escolhem pela emoção. O rapaz vê aquela moça bonita e diz: é essa aí que eu quero me casar com ela. Mas não procura saber mais sobre ela, vai mais pela beleza. Ela é uma boa moça? Ela é obediente aos pais dela? Ela é trabalhadora? Não é? Ela tem realmente o perfil da pessoa que você sempre sonhou para estar do seu lado? A moça, por exemplo, quando escolhe um rapaz, vê aquele rapaz bonito, que fala bem, mas e aí? Quem ele é? É um rapaz servo do Senhor? Você é crente, você é uma serva do Senhor e ele é também? Quantas vezes as pessoas falam assim: não é, mas eu tenho esperança de que ele vai se converter e vai para a igreja também. Mas isso aí é uma hipótese. Isso aí é algo que pode ou pode não acontecer também. E aí? Você vai ter que viver o resto da sua vida ao lado de alguém que não crê em Deus, ou que diz que crê, mas não vive a fé cristã. Mas você casou e prometeu que vai viver ao lado dele até que a morte os separe. Você cometeu um erro terrível.
você cometeu um erro cruel, você fez uma aliança, e agora você vai ter que manter essa aliança. Agora você vai ter que orar muito para o Senhor te conceder graça, porque pode ser muitos esses anos que você vai ter que viver agora ao lado desta pessoa. Então, se você errar na base, ou seja, na escolha do companheiro, do cônjuge, você pode ter um casamento infeliz pelo resto da sua vida. Então, vamos começar pela oração. Você orou para escolher o seu cônjuge? Tem que orar. Eu estou falando para você, rapaz e moça que ainda não se casou. Ore muito, busque a direção do Senhor, coloque o seu joelho no chão e fala: Deus, não deixa eu fazer a escolha errada, não deixa eu me casar com o rapaz errado. O rapaz fala: Senhor, não deixa eu me casar com a moça errada. Eu preciso de acertar, casar com a pessoa certa, porque senão depois eu vou ter que passar o resto da minha vida ao lado de uma pessoa que eu não vou me sentir bem e feliz ao lado dele. Então, é necessário que orar muito na hora de fazer a escolha do parceiro, do companheiro com o qual você vai se casar. Você vai criar uma família, você vai criar filhos e vão viver juntos pelo resto da vida. O apóstolo Paulo diz: não vos prendais a um jugo desigual com o incrédulo. O que é o jugo? O jugo é uma palavra que talvez você não saiba. Aquela peça de madeira que eles colocam sobre o ombro de um boi e do outro boi para juntá-los, para que os dois possam trabalhar juntos. Quando você prende um boi ao outro boi pelo jugo, ou seja, os dois agora estão presos, ou seja, um não pode ir para a direita e o outro para a esquerda, um não pode ir para a água e o outro para o alimento, ou seja, onde um vai, o outro tem que ir também. Aliás, os dois estão presos agora através do jugo. Então, você entende que o jugo ele junta duas pessoas e agora eles estão num mesmo propósito de vida, ou seja, vão caminhar juntos pelo resto da vida. Jesus nos convida para colocar os nossos ombros debaixo do jugo dele e viver o resto da nossa vida ao lado dele. Então, quando você casa, o casamento é um jugo. Você coloca alguém do seu lado e se prende a ele, se amarra a ele para viver junto pelo resto da sua vida. Então, veja só, o problema do jugo desigual, de você colocar ao seu lado uma pessoa que não tem os mesmos sonhos que você tem, que não tem o mesmo propósito que você tem. Olha, isso é muito complicado. Eu gosto da história do peixe que namorava com um pássaro. O pássaro chegou na beira do lago e viu o peixe e começaram a conversar. E ali ficaram apaixonados. E então marcaram o casamento e marcaram para se casar. Mas eles não pensaram uma coisa: quando casar, como é que vai ser? Aonde vão morar? Essa era a pergunta a se fazer. O peixe vai morar lá nos ares com o pássaro? Ele vai morrer, porque o peixe foi criado para viver na água. Ou o pássaro, que foi criado para viver no ar, vai morar agora na água com o peixe? Sabe, um jugo desigual é mais ou menos assim. Vai obrigar um a viver em um ambiente que não é o ambiente dele. E ali ele vai ser sufocado, vai morrer. Ou então vai ter que abrir mão de todos os seus projetos, de todos os seus sonhos, para viver o sonho do outro. Como é que vai ser isso?
jugo desigual. É muito complicado. Agora eu vou falar da fé em Deus, da fé em Cristo. Já pensou um cristão casando com alguém que não é cristão? Como é que vai ser isso? Domingo à noite, a esposa vai para a igreja e o esposo vai para onde? Vai para o boteco? Ou vai para uma festa mundana? E aí, como é que vai ser? Ou seja, o prazer de um é estar na casa do Senhor, é servir ao Senhor. O prazer do outro são as baladas, são as festas regadas a muita bebida e outras coisas mais. Como é que vai ficar esse casamento a partir de agora? A mulher vai para a igreja e o marido vai para as festas, vai para o boteco, vai para os jogos. Isso é muito complicado, querido. Por isso que o apóstolo Paulo diz, é um jugo desigual. E também há um jugo desigual entre os próprios crentes. Olha, isso aí é muito interessante. São crentes de religiões diferentes. Ou seja, a crente fala assim, não, eu não abro mão da minha igreja, da minha religião. E o outro diz, não, eu também não abro mão da minha religião. E como é esse negócio? Na minha religião, o filho nasce e quando ele tiver uma determinada idade, que ele saiba discernir o que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que é céu, o que é inferno. Quando ele tiver talvez 11 ou 12 anos, aí ele vai escolher se ele quer ser batizado, se ele quer ser membro da igreja. Mas no outro não, é batizado quando nasce. Mas você diz, não, eu não quero que meu filho seja batizado ainda na infância. Não concordo com isso, porque eu concordo que a fé é uma escolha pessoal da pessoa, não é o pai que escolhe a fé para os filhos. Aí nasce a criança, o pai fala, vou levar para batizar lá na minha igreja. A mãe diz, não, de jeito nenhum. Ele vai ser batizado quando ele estiver na idade certa e ele escolher ser batizado. E aí? Olha a briga formada. Gente, então, jugo desigual é um negócio complicado. Por isso que precisa conversar muito, orar muito e ter muito entendimento da pessoa que você quer. Para que as coisas dê certo, porque os dois precisam de caminhar numa mesma direção, dentro de um mesmo propósito. E se errar no casamento, aí você vai ter o resto da vida depois para viver em arrependimento, mas afinal você casou e prometeu diante de Deus que vai ser fiel àquela pessoa e vai viver com ele até que a morte os separe. Que a morte pode demorar muito, tanto para um quanto para o outro. Então, não brinque, querido, com isso, porque casamento para Deus é uma coisa muito séria. Aí fala assim, não, aí se for assim, eu me divorcio. Mas divorcia? Mas a Bíblia reconhece o divórcio como uma coisa legal? Deus aprova o divórcio? Isso é um tema que nós ainda vamos conversar aqui mais adiante. Deus aprova? Como é que é isso? E aí você casou, não deu certo, aí faz o segundo casamento, não deu certo, faz o terceiro, faz o quarto, faz o quinto. Tem gente que já está no sexto, no sétimo, no oitavo. E aí, quantos casamentos? Quantos divórcios? Você tem que acertar no primeiro. É no primeiro que você tem que acertar. Você tem que ter sabedoria, buscar a direção de Deus, a orientação de Deus é logo no primeiro. Porque você depois vai viver uma sucessão de casamentos fracassados. E isso vai ser muito complicado. Então, ore, entenda o que é o casamento. Entenda primeiro isso, o que é o casamento. E o que Deus pensa acerca do casamento. O que a Bíblia fala
acerca do casamento, porque isso pode terminar muito mal depois, isso pode terminar muito ruim depois. Eu quero terminar essa mensagem de hoje contando uma história, talvez seja uma história, eu não sei, eu só ouvi que uma moça, ela gostava de um rapaz, mas ele não era crente, mas ele disse: não, eu vou para a igreja para me casar com você, porque ele gostava dela. E aí então ele foi para a igreja e começou a frequentar os estudos para poder se batizar, se batizou, e aí marcaram a data do casamento, se casou, e então quando eles prepararam o carro para viajar, para poder ir para a lua de mel, ele fez questão de passar no quarteirão onde estava a igreja em que eles frequentaram, e ele falou para ela: olha bem para a sua igreja, porque você nunca mais vai entrar aí, porque eu não vou deixar. Ou seja, ele nunca, na verdade, gostou da igreja e nem se converteu de fato. Ele passou uns dias naquela igreja só para se casar com ela, porque ele gostava era dela, mas não gostava do Deus dela, não gostava da família espiritual dela, não gostava da igreja dela. E ela disse: então me permite uma coisa, deixa eu pegar minha Bíblia na mala aqui então e colocar ali, lá no banco da igreja. E quando ela saiu, ela abriu o porta-mala para pegar a Bíblia, ela já pegou a sua mala e disse: olha, segue a sua vida, porque eu vou seguir a minha, porque eu não vou abandonar o meu Deus, a minha fé, a minha igreja, por causa de você. Sabe, que decepção, né? Não orou o suficiente, não buscou a Deus o suficiente, e agora estava numa situação complicada. Ainda bem que ela tomou uma decisão a tempo, mas muitos não conseguem tomar a decisão a tempo e fica pensando que vai mudar o outro, que vai transformar o outro. E só Deus pode transformar as pessoas. Vamos orar? Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, eu oro, Senhor, neste momento, Senhor, por todas as famílias onde esta palavra está chegando. Eu oro, Senhor, por esse casal que está enfrentando essa luta em um jugo desigual. A esposa que sonha levar o marido para a igreja, mas nunca conseguiu. O esposo que sonha levar a mulher para a igreja, mas nunca conseguiu. Mas eles fizeram um juramento diante do Senhor que vão viver juntos até que a morte os separem. E agora eles têm que cumprir aquilo que prometeu no altar do Senhor. Meu Deus querido, dá sabedoria a esse rapaz, a essa moça que está se preparando para casar. Dá sabedoria, meu Deus, para que nessa escolha da pessoa que vai viver pelo resto da sua vida ao seu lado. Oh, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoa, Senhor Deus, esta família, abençoa essa moça, esse rapaz, para que tenha sabedoria, Pai, de fazer a escolha certa, meu Deus querido, e não se prender a um jugo desigual, Pai, porque quanto sofrimento, quantas lágrimas isso vai trazer no futuro, meu Deus. Ó Senhor, eu peço que a graça e que a misericórdia do Senhor seja sobre os teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Olha, eu quero pedir uma coisa para você. Se inscreve aí no nosso canal no YouTube, Pastor João Antônio de Souza. Se inscreve para você receber os nossos vídeos, né? E manda para alguém esse vídeo. Talvez uma pessoa que está perto de se casar num jugo desigual, que você sabe que não vai dar certo. Manda para ele essa mensagem. E não deixa de dar o joinha aí, o seu like. Vai ajudar para que os nossos vídeos sejam impulsionados e muitas pessoas possam receber. Tá bom, gente? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até
o nosso próximo vídeo, nosso próximo programa, se assim o Senhor nos permitir. Fiquem todos na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.